Pessoa ideal você não vai encontrar. Se você quer. Eu conheço jovens que ele faz uma lista. Eu quero crente, é o mínimo. Eu quero trabalhador, é o mínimo. Legal. Eu quero bonito. Opa, Aí já é mais aí difícil. beleza. Mas vamos lá. O que é bonito? É muito relativo. O que é bonito pra você, de repente é feio pra outro. Mas o que é feio pro outro é bonito pra você. Aí eu já coloco um asterisco aqui. A beleza passa. Você quer alguém pra agora ou pra vida toda? Então você precisa encontrar alguém que tenha o mesmo propósito que você. As mesmas coisas. Por isso que a Bíblia cita do jugo desigual. Aí todo mundo fala, o jugo desigual é quando alguém que é da igreja quer casar com alguém que não é da igreja. Não só isso. A pessoa que te acompanha no ministério. Tem um amigo que a namorada chegou e falou: Meu, não quero mais casar. Porque eu não quero ser esposa de pastor. Ele ficou muito triste. Mas foi um livramento. Porque ele sente que ele quer ser, ele busca ser. E ela já disse: Eu não quero isso pra minha vida. Não é melhor agora do que lá na frente? Que pode prejudicá-lo ministerialmente. Então você precisa encontrar alguém que tenha o mesmo pensamento e o mesmo propósito que você. Quero servir a Deus. Ponto. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nova temporada do Clay Talk. Essa é a nossa segunda temporada. Pra quem não sabe, nossa primeira temporada foram 43 episódios. A gente fez episódios muito marcantes e eles foram, a maioria, 90% deles foram ao vivo. E a gente tá começando uma nova temporada com uma nova cara para que vocês possam ver a nossa evolução. Nós demos um restart aí de umas 2 ou 3 semanas aí, estamos voltando agora. E estamos voltando a todo vapor com episódios para vocês às quartas-feiras, às 8 da noite. Já sigam o nosso canal, se inscrevam no nosso canal do YouTube para que a gente possa entregar o melhor conteúdo para vocês. A gente está aqui hoje com um convidado muito especial para iniciar já chutando tudo nesta segunda temporada. Estamos aqui. Vou fazer um suspense, né? Vou falar um pouquinho dele aqui, mas não vou citar o nome para vocês ficarem de olho aí. Vamos lá. Ele tem 42 anos, ele é casado há 19 anos com a irmã que eu não vou falar agora, ele vai falar. Ele é bacharel em ciências contábeis, ele é pós-graduado em finanças, MBA em controladoria, empresário e consultor empresarial. Eu não vou falar o resto porque eu vou entregar quem é, né? Mas seja bem-vindo, Ricardo Amós. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos aqui presente. Feliz pelo convite. Muito honrado de fazer parte dessa história. É isso. Estamos felizes e casado há 19 anos com a irmã Ruth. Aí, ó. Já entregou pra não queimar, né? Pra não se queimar. 24 anos nós vamos completar esse ano, em junho, que nós estamos juntos, desde o ano 2000. Graças a Deus, me atura bastante e Deus tem sido muito bom conosco. Uma benção. Falando na irmã Ruth, já vamos começar então. Explica um pouquinho aí, fala pra gente como é que você conheceu ela, como é que foi isso aí. Olha, a primeira vez que eu vi a irmã Ruth foi numa doceria. Nós indo para a escola, não era da igreja, a minha irmã já era da igreja, e era um ponto em comum onde a gente passava. Eu estava com uns amigos, e ela passou do outro lado da rua, e eu não era crente, né? E eu falei para um amigo e disse para ele assim: José de Assis, o nome dele. Falei para ele: Eu vou casar com aquela menina. Ele falou: Ai, cara, para de loucura. Aonde que aquela menina da igreja vai querer alguma coisa com você? Olha só, olha como é que você tá. Não, você vai ver, eu vou casar com ela. Aquela zoeira Sim. de jovem, né? E aí se passou os anos, a minha irmã era dessa igreja, sempre insistia para eu ir na igreja, sempre, sabe, puxa, vamos no culto dos jovens, vamos. E eu sempre corria. Até que um congresso eu fui para esse congresso, na hora que começou a pregação, o irmão começou a revelar a vida de um, chamavam lá na frente, o outro, eu corri, eu fui embora. E sabe, passado uns 2, 3 meses, aquilo ficou dentro de mim. Aí ela me chamou novamente para ir no culto, eu não fui. Teve um domingo, eu tava numa festa com os amigos. E aí eu falei: eu vou lá na igreja. Plena 7 horas da noite, 7h30, numa festa. Imagina, com os amigos. Os caras, você tá louco? Não sei o que. Eu falei: eu quero ir na igreja, vou na igreja.
vou pra igreja. E quando a gente tá no mundo, você sente um vazio. E às vezes você não sabe com quem preencher. Tem gente que preenche com a bebida, prostituição. Quer se encher dos amigos e depois eles somem. Então é tudo muito vazio. E aí eu fui pra igreja. Cheguei lá, não tinha ninguém. Era um culto lá no São Silvestre, mas a mocidade, os jovens, tinha ido para a antiga igreja do pastor que era de lá. Ele levou porque era uma festa. Em pleno domingo, que é Sim. algo muito difícil dos jovens sair da igreja, mas a igreja estava vazia. Sentei no último banco, mas aquele dia a palavra falou muito forte comigo. E no momento do apelo, eu fugi mais uma vez. Eu fui embora. Só que dessa vez eu não conseguia dormir de domingo para segunda. Não dormi na terça e na quarta-feira eu fui na casa do pastor, que era pai de um amigo, Cláudio, pai do meu amigo Cláudio, que é o pastor Juvenal, ele é lá do setor 70. Fui na casa dele e disse: Ó, eu quero ser crente, mas eu não quero ir lá na frente, eu tenho vergonha. E aí ele falou: Não tem problema, ajoelha aqui agora que eu vou orar por você na sala dele. E de lá para cá, Deus vem fazendo aí, né? Vem cumprindo aí as suas promessas na minha vida. E aí a gente fez surpresa. Sábado próximo era culto dos jovens. Minha irmã insistiu a semana inteira. Minha irmã chamada Regina insistiu para que eu fosse pro culto. Ela falou: Eu passo só melhor camisa, eu compro uma gravata. Começou a tentar me incentivar para eu ir. Eu já tinha combinado que eu ia, já tinha aceitado Jesus na quarta-feira e fui. Chegando no culto, sentei lá no fundo, como sempre gostei de fazer. E na hora que a mocidade foi cantar, esse pastor Juvenal, que era o pastor da igreja, falou: Ah, a gente vai apresentar o nosso irmão Ricardo. E aí minha irmã caiu nos prantos, a juventude se comoveu, porque sabia que ela orava muito para que Deus fizesse. Deus mostrava para ela que ia fazer uma grande obra na minha vida, mas eu não via, ninguém via, só a minha irmã sabia. E aí eu fui. A gente cantou a primeira vez com a juventude, de lá para cá a gente vem trabalhando. Vem exercendo aí um ministério muito abençoado. Só que pagodeiro, gostava de mundo, e minha irmã sempre falava: Você vai tocar a Deus. E aí eu vi que a igreja não tinha bateria. Troquei meu videogame numa bateria. Assim, uma coisa maluca, né? O meu videogame valia pelo menos ali umas 10 vezes mais do que a bateria, mas troquei, coloquei na igreja, não tinha quem tocasse. Aí o menino da guitarra falou: Não, toca você. Você conhece percussão. Senta lá, e a gente veio começar a tocar. E nesse meio tempo, 2, 3 semanas depois que eu tava tocando, uma irmã chegou em mim e disse que na mesma doceria que eu tinha falado que ia casar com a Ruth. É muita coincidência. Tem muita história. Seu Didi, a doceria. E aí eu tava nela, uma irmã entrou e me disse que aonde eu estava não era o meu lugar. Que Deus ia me tirar de lá porque o meu lugar era um crente de púlpito. E eu lembro exatamente a frase dela, que eu ia frequentar os maiores púlpitos desse país, né? E eu mesmo falei: Nossa, essa irmã tá bem doida, né? Eu era novo convertido, nem me conhece e fala um negócio desse. Tinha acabado de sentar na bateria e ela disse que meu lugar não é lá. E disse que eu ia influenciar um povo. E passou muitos anos, né? Em 2017, foi 2017, eu fui para o Belenzinho, já estava trabalhando com o pastor Marcos. Chegando lá, os líderes setoriais eram para sentar onde? No púlpito. E quando eu sentei, ajoelhei, eu senti a presença de Deus assim sobre mim. E me fez lembrar a promessa. Quase 20 anos atrás ele fez. E se o Belenzinho, hoje, a nossa sede, não for um dos maiores púlpitos desse país, eu desconheço qual seria. E de lá para cá a gente vem vivendo as promessas de Deus. E aí eu sempre digo para a juventude: promessa de Deus não tem prazo de validade. Se Deus te prometeu, ele vai. Tem cumprido, tem sido fiel, e a gente tem sido fiel à obra dele. Graças a Deus estamos servindo a Deus até hoje. Depois desse que você aceitou Jesus lá, a irmã Ruth era de lá mesmo? A irmã Ruth já era de lá. E olha que engraçado, quando eu entrei na igreja, a irmã Ruth namorava. Namorava. E a gente ficou na mocidade, a gente saía bastante. Eu lembro que uma semana depois a gente foi para Indaiatuba, depois na outra semana ia para Osasco. A mocidade de lá era muito ativa, né? E depois de um tempo ela ficou solteira, e aí a gente começou a se relacionar. Tive que pedir pro líder dela, depois eu tive que pedir pro pastor e depois eu fui falar com o pai dela. Então foi quase 6 meses de oração ali
para eu conseguir namorar com a irmã Ruth. E nós vamos completar esse ano 24 anos que nós estamos juntos. E eu acho que sempre deu muito certo, porque ela sempre me acompanhou. Então, o tempo que eu fiquei na banda, ela cantava na banda, né? E sempre na liderança ela estava conosco. Então, nesse período, nós fomos 6 anos líder de adolescente, depois 5 anos líder local de jovens, até vir para o setor e trabalhar aí com o setorial. Ela é meu braço direito, né? Acho que por isso que o sucesso do casamento, ministerialmente, é porque ela está comigo. Então, se eu vou numa congregação, ela está comigo. A banda saía muito para tocar em outras igrejas, ela sempre estava comigo, porque ela cantava. Então, acho que aí o segredo para você minimizar problemas é sempre ter sua esposa ao seu lado. Foi muito bom isso. O primeiro departamento que você trabalhou foi os adolescentes? Eu sempre fiz tudo na igreja, né? Então, quando eu entrei, eu ajudava a portaria, depois nos jovens, na secretaria, já regi também o conjunto dos jovens em algumas eventualidades. Fui tesoureiro do conjunto dos jovens. E antigamente, o que hoje perdeu um pouco isso, mas os jovens acabavam o ensaio, tinha alguns grupos que ficavam para limpar a igreja. A gente ficava para limpar a igreja, eu peguei essa época também. Depois, na escola dominical, eu dei aula para as criancinhas, depois um pouquinho para os mais os juvenis. Ali, depois eu fui para a área administrativa, trabalhei como secretário da IBD, tesoureiro da IBD. Fez tudo já. Não, já passei, sabe assim, eu já passei. E músico, né? Tocando na Sim, igreja. sempre tocando. Sempre toquei na igreja, sempre toquei na igreja. Então a gente sempre tá ali para servir. Depois, a minha irmã era líder dos jovens. E minha irmã, há 7 anos atrás, ela foi acometida com câncer, né? E aí ela se afastou dos jovens. Quando ela se afastou, aí o pastor pediu para que a gente assumisse os jovens. Eu tinha passado 5, 6 anos nos adolescentes. Quando a minha filha nasceu, minha filha Isabela, hoje ela tá com 13 anos. Como líder também. É. E aí eu pedi pro pastor, falou, pastor, deixa eu acompanhar a gravidez da minha esposa. Ela já tava com 5, 6 meses, né? Falei, deixa eu só esse tempinho pra gente trabalhar aí o nascimento da Isabela. E aí eu pedi pro pastor me tirar aquele ano. Aí eu saí dos adolescentes, fiquei ali um ano acompanhando minha esposa. Mas com 3 meses a gente já tava na igreja de novo. A Isabela dormia na capa do teclado, sabe? Aquelas cases do teclado. Era muito. Eu tenho foto disso. A gente ia pro ensaio e é maçante, porque a gente chegava 3h30, 4 horas da tarde para preparar tudo pro culto à noite. Então era uma criança, então a gente fazia a caminha dela no teclado, ela dormia ali, a gente ensaiava. Mas desde criança ir pra igreja. Então foram assim, liderança mesmo, foi a liderança dos adolescentes, né? E depois a liderança dos jovens local, e aí teve a região 3 que eu trabalhei um pouco lá também, depois a gente já veio para o setor, mas sempre muito envolvido com pessoas. Sim. Né? Os antigos líderes da mocidade, eles tinham uma ideia e eles vinham, Ricardo, o que você acha dessa ideia? Eu nunca tinha entendido o motivo. Poxa, eu não sou líder, eu não sou nada, mas eles vêm com uma ideia. Era mais ou menos assim, se o Ricardo comprar a ideia, ele gostar, ele vai fomentar isso e vai trazer os jovens para perto. Eu sempre percebi que eu era o ponto. Se eles viessem com uma ideia, tipo, não, não vai legal. Ricardo não comprou a ideia, o grupo não comprava. Então eu sou muito influenciador. Vamos, 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 vai dar certo. Sempre motivado. E aí dizem que a gente já nasce com essa essência. O cara que tem a liderança, ele não nasce líder, mas ele tem algumas evidências que trabalhadas muito bem, ele vira um bom líder. Foi mais ou menos assim. Você citou sobre a liderança dos adolescentes e dos jovens. Qual a maior diferença, assim, de liderar os dois? Olha, são dois mundos bem diferentes, né? Os adolescentes, ele tá numa formação. Então, ele é bipolar por natureza. Ele fecha com você hoje de manhã. Ele falou, não, meu líder, pode contar comigo. Fechou. E à tarde ele, não, eu vou na casa do meu tio. É assim. Então, o adolescente, ele é muito volátil. Ele tá em formação. Mas você tem que chegar próximo dele. Eu tive casos de mãe que me ligou e falou, vim buscar meu filho aqui. Porque hoje ele tá impossível. Pra você ter uma ideia de como a gente. Assim, eu morava em apartamento, eu colocava 10, 12 adolescentes dentro do apartamento, era reclamação de barulho. Mas a gente se apegou muito. Você tem que ter um linguajar muito, muito fácil de lidar Sim. com eles. Você tem que entender esses temperamentos que eles têm. Eles estão em formação de caráter. Só que se você trabalhar com eles, depois você fidelizou, você não perdeu o adolescente. Já o jovem não, ele já tem maduro. O jovem já trabalha, o jovem já é independente. E assim, para você se aproximar do jovem,
leva um pouquinho mais de tempo. Mas uma vez também que você pegou a confiança dele, ele vai ser sincero com você. Então, são dois mundos. Não vou dizer se é melhor um, melhor o outro, mas você precisa se adaptar, que são coisas diferentes. Se você não mudar um pouco a sua forma de liderar, você não consegue segurar o grupo. Né? Mas o jovem é mais independente. Né? Os pais. Sabe o que eu fazia? Eu fazia reunião de pais com Os os adolescentes. adolescentes. Eu e minha esposa, a gente promovia no ano, assim, 2 reuniões com chá, sabe? Uma bolachinha com os pais. Porque o pai precisa entender. O pai que tem que liberar. É o pai que tem que ajudar. Não tem como. E aí você tem pais que tem 2, 3 adolescentes. Você vai fazer um uniforme, são 3 uniformes para aquele pai. Então, você precisa ser mais sensível e entender. Né? Mas a gente chegou a ter 40 adolescentes lá no São Silvestre. Um grupo gigante, assim. Eu tinha um paliozinho que a gente colocava 10, 11 Todo pessoas. líder de adolescente tem uma história Nossa! dessa. E colocava, e hoje a gente tem. Mas enquanto a gente não deixava todos em casa, a gente não sossegava. Então eu, sabe, enalteço muito, muito mesmo, os líderes de adolescente, sabe? Hoje lá na sede, graças a Deus, a gente tem a irmã Roberta. Uma Kombi, ela não tem Sim. nenhum carro. E ela sai entregando todos os adolescentes. Assim, eu enalteço e ajudo muito, sou incentivador do trabalho dela, porque realmente ela, de fato, assim, ela faz por amor. Né? E gasto, gente. Combustível não tá Com barato. certeza. Então, assim, ela investe não só tempo, mas também dinheiro para cuidar desses adolescentes. Então, eu tive o Raul, que passou lá pelos adolescentes, hoje está nos jovens, e agora eu tenho minha filha que entrou com 13 anos e eu vejo o cuidado que tem. Então, assim, eu agradeço muito a Deus pelos líderes de adolescentes hoje, porque eles que vão formar o caráter dessa futura juventude. Você citou também sobre a igreja, quando você entrou, e é uma dúvida que eu, assim, eu tenho com a maioria das pessoas que Uhum. entraram nessa época mais antiga da igreja. Tem muita diferença da igreja de hoje para antiga? Tem muita, muita diferença. Eu acho que hoje o povo está muito mais seletivo. A tecnologia está na mão, né? Então hoje o pastor pregou algo que você achou estranho. Aí você Você vem vai lá e aqui pesquisa. e fala: opa, acho que o pastor se equivocou. Antigamente não, o pastor falou é lei. Então era mais fácil. O pastor falava, todo mundo aceitava e tá tudo certo. Hoje não, hoje é mais difícil. Porque a tecnologia tá na palma da mão. A tecnologia tá na palma da mão. Então, assim, é dois mundos, é muito diferente, mas eu vejo que a gente evoluiu bastante. A gente pode atingir muito mais pessoas com a tecnologia. Hoje, se a gente souber usar os veículos de mídia, né, eu vejo que na pandemia a gente evoluiu 10 anos em dois. Sim. Né? Você pode ver que a maioria das estruturas a gente não tinha. Foi uma febre, todo mundo atrás de equipamento para gravar, de filmar, que a gente não tinha. E muitas igrejas manteve isso, falou, não, não vou tirar, vou manter esses cultos aqui. A sede é uma que todos os cultos hoje são transmitidos e nunca mais parou de transmitir. Então a gente evoluiu muito nisso. Então é usar a tecnologia para o bem. Né? Antigamente as nossas igrejas pecado assistir televisão. Era. Eu lembro, a minha esposa foi ter televisão na casa dela, eu acho que ela já tinha 18 anos. Mas não é em si o pecado em assistir, e sim o que você vai assistir. É a mesma coisa do celular. O que você vai acessar aqui? Então, não é o acessar, e sim o que você vai acessar. É o como você vai utilizar. Então, assim, são dois mundos diferentes que a gente não pode. A gente foi para o CNJ, Conselho Nacional da Juventude. Todos os líderes setoriais do Brasil, de todas as assembleias, estavam lá em Camboriú. Eu fui, viajei para lá. Nosso pastor José Wellington Neto, o Netinho, fez exatamente uma abordagem nesse viés, nesse assunto. Nós devemos inovar, sim, mas não perder a essência da Assembleia de Deus. Então a gente vai em alguns cultos que já não se tem mais hino da harpa, tem fumaça, tem luz, tem um monte de coisas, tem palavra, sabe? Então assim, façam algo diferente para a juventude. Use a tecnologia para o seu bem, mas não perca a essência da Assembleia de Deus. Então, isso ficou gravado para mim e a gente tem feito isso. A gente tem feito
cultos um pouco mais diferentes, como a gente fez o mês passado, em vez de fazer um culto, nós fizemos uma palestra temática de um assunto que você não vai ter numa escola dominical, você não vai ter num culto de ensino, você não vai ter num culto à noite, não vai ter num culto de jovens. Então a gente fez uma palestra com a juventude, né, para a gente entender os desafios do jovem cristão na atualidade, onde no final teve perguntas. Então foi um culto diferente, mas a gente não perdeu a essência de um bom ensinamento, né, para a nossa juventude. Então, usar a atualidade uma coisa boa, sem perder a nossa essência de Assembleia de Deus. Esse é um dos desafios maiores É um desafio atual na porque Assembleia. a gente tem que entender que o mundo ele não pode invadir a igreja. Nós temos que invadir o mundo, mas nós temos que fazer algo para atrair essa juventude. Nós vamos fazer agora um musical, né? Próximo sábado agora, nós vamos ter um musical de Páscoa na sede. O pessoal fala collab, né? Um collab. Eu falo em conjunto. Ele, não, o meu filho que sempre fala, não, pai, não é conjunto, não é junto. É um collab. Tá bom, vamos lá. Então vamos fazer um collab. Uma Deb com o Creio, né? Então nós montamos um musical de Páscoa. E é isso que eu tenho falado para a juventude. É a oportunidade que você tem de trazer o seu amigo. Porque um culto normal ele não vem. Sim. Um culto normal, ele, não quero, ele vai arrumar uma desculpa. Mas se você falar, olha, a gente vai fazer um musical de Páscoa. Ter uma encenação, vai ter um grupo de gestos, vai estar a banda tocando, então você tem artifícios para que ele venha, um atrativo. Ele veio, e depois o Espírito Santo de Deus se encarrega de entrar dentro do coração. Então, é utilizar essas ferramentas que a gente tem. Próximo sábado aí, quem quiser também, já está convidado, né? Lá na nossa sede de Andira Guerra, número 16, às 18h30, dia 20/4, musical de Páscoa. Vai ser muito legal. E essa coisa do atrativo que você falou é algo muito interessante para o não crente, né? Sim, Porque sim. 90%, eu lembro muito antigamente, não tinha muito isso do atrativo, né? Não Era, tem, não vai tem. lá na minha igreja. É isso aí. Não e tem uma aí, divulgação, não tinha uma divulgação. não tem um banner, E não tem um vídeo, você não tem citou nada. sobre a pandemia e foi algo essencial realmente, porque hoje em dia você não convida uma pessoa sem mandar um banner. Sem mandar um banner. Exatamente. Isso é uma forma. Por isso que nós temos que usar a tecnologia ao nosso benefício. É uma forma. Hoje, por exemplo, as reuniões de coordenação. A gente promove reuniões via Meet. Ou seja, tem gente que está viajando, tá lá no hotel, fora do país, mas ele é líder. Poxa, ele vai participar. Tem gente que saiu da faculdade, chegou mais tarde em casa, mas ele também vai participar. Ou seja, você consegue abranger muito mais pessoas para uma plataforma virtual onde você consegue fazer reuniões e em 1 hora você resolve muito assunto que você tinha que esperar o presencial do mês que vem e muita gente tem empecilho de chegar. Então, utilizar, né, a tecnologia, as ferramentas que nós temos para o melhor da obra de Deus. Então, nós conseguimos hoje evoluir bastante. Qual que foi a sua reação? Em que ano foi e como que foi a reação assim quando você recebeu o convite para ser líder setorial? Eu neguei 2 vezes. Eu neguei 2 vezes porque eu não me sentia capaz. Falei, eu sou tão pequeno para uma obra dessa, eu não tenho capacidade. E quando o pastor Denis saiu, ele que ajudava o pastor Marcos na liderança, eu neguei a primeira vez. Aí, uma semana depois, o pastor Marcos foi lá no São Silvestre, conversou com o pastor Fábio, né, pegando umas referências. O pastor Fábio endossou meu pai na fé. O pastor Fábio é uma referência para mim hoje. Né? E Deus vem falando comigo. E aí eu trabalhava numa empresa que era longe, era no interior de São Paulo. Trabalhava lá e eu saía muito tarde. E eu aleguei que eu não tinha tempo. Eu aleguei, eu não tenho tempo para cuidar, eu sempre estou atrasado. Incrivelmente, 15 dias depois, 15 dias depois, a gente achou por bem sair dessa empresa e vim para casa uma sexta-feira e tudo certo, um pouco chateado porque eu queria, mas não queria, sabe? Aquele misto assim de, puxa, eu queria continuar, mas também estava complicado ficar, enfim, eu saí. E na segunda, terça-feira, uma outra empresa me ligou
dizendo, vem amanhã pra gente bater um papo, vai ser bacana a gente conversar, eu acho que faz sentido o que você quer. Aí eu falei para ele assim, mas agora eu montei minha consultoria, CLT, e eu já tinha um desejo de montar uma consultoria empresarial pela experiência que nós tivemos ao longo dos anos. Foram 7 anos numa empresa multinacional de auditoria, depois mais 3 anos numa empresa multinacional francesa, sempre na área financeira, área de contabilidade, e eu queria, sabe, dar um passo a mais, não só financeiramente, obviamente, mas também de propósito. Hoje meu propósito dentro da igreja é ajudar pessoas, ajudar a juventude a passar pelos desafios da juventude, ser mais maduro, mais próximo, né, e ter um relacionamento com Cristo para que ele possa ter uma vida próspera, saudável. E eu falei, eu quero também ajudar empresários que de fato conhece o seu produto, conhece o que precisa ser feito, mas que não tem as técnicas financeiras, contábeis, empresariais e acaba não dando certo o seu negócio. Então eu também tinha isso. E aí na hora que eu recebi essa ligação, eu falei, então, mas agora eu montei minha consultoria. Foi desse jeito, montei minha consultoria. Falei, você montou? Eu falei, como é que funciona? Eu falei, amanhã eu te explico na nossa reunião. E aí eu passei a noite fazendo uma apresentação da consultoria e fui lá, ele fechou conosco. Nosso primeiro cliente de consultoria. E aí, financeiramente, o que eu ganhava o mês todo trabalhando tempo integral, eu passei a ganhar 2, 3 vezes por semana. E na hora eu senti, que mais? Cadê o tempo? Você falou que não tinha tempo. Agora você falou que só tinha 2 folgas por semana, agora você tem 4. Você só trabalha 3 com o mesmo patamar financeiro. E aí eu falei, ai, peraí, eu preciso retomar. Ô, pastor Marcos, eu pensei direito. Eu pensei direito. Está de pé ainda? Claro que está de pé, estamos orando. E aí a gente foi. Mas eu neguei. Primeira vez foi por incapacidade mesmo. Achando que, puxa, eu não sei como me comportar. Mas o pastor Marcos sempre foi assim: puxa, para ser líder você precisa primeiro ter caráter. Segundo, ter vontade de fazer a obra de Deus. O restante a gente treina. O restante a gente ajuda. O restante Deus se encarrega. Então, eu sempre levo isso para mim. Na vida profissional não é diferente. Hoje as empresas precisam contratar caráter e treinar habilidades. Não adianta você contratar alguém, sabe, muito bom tecnicamente, mas não ter um caráter, né? Então a gente vem trabalhando, aprendo muito com o pastor Marcos. É uma benção na minha vida. E a gente tem feito uma bela parceria, graças a Deus. A gente se comunica bem. A sinceridade entre nós é o fundamental, né? A gente não leva rancor para casa. Se um tá chateado com o outro, a gente já liga, já fala, e esse é o segredo. Segredo para a vida. Sabia, Lucas? Se as pessoas hoje fossem mais sinceras uma com a outra, o mundo seria muito melhor. Muito melhor. Você quer ver um caso? Você me chamou. Puxa, você quer participar? Se eu não quisesse, era muito mais fácil eu falar: Lucas, não tô afim, valeu, Deus abençoe, obrigado. Pronto. Você não ia ficar mandando mensagem. Tem pessoas que ficam, não, esse sábado não dá. Aí no outro, não, esse aqui também não vai dar. Aí daqui, não, cara, jogo é real. Ó, Lucas, obrigado pelo convite, não faz sentido pra mim. Pronto. É bom pra ele, bom pra você e ninguém. É muito mais simples. Pra alguns isso soa como grosseiro. Pra muitos soa grosseiro, né? O cara é grosso. Mas pensa, sincero. Mesma coisa hoje à noite. Alguém vai te ligar e falar: Lucas, eu vou numa pizzaria ali e tal. Você não tá afim. Você quer ficar na sua casa. Mas para você não chatear a pessoa, que você vai falar: puxa, eu vou ver se vai dar, hein? Mas a pessoa tá lá do outro lado. O Lucas vai. O Lucas vai com a gente. Ele vai com a gente. Ele tá esperando. Mas você já decidiu que não vai. Você só não falou que não vai. A pessoa lá do outro lado. Então, se nós fosse mais sincero, a vida era mais fácil. Em tudo. É a forma. Chega, fala de verdade. Tô muito afim de hoje, não. Hoje eu vou aproveitar que não tem culto, ficar em casa, terminar aquele livro, quero terminar aquela série, quero ficar com a minha mãe, enfim. Pronto. O outro já não tem mais expectativa. Melhor. Então, para tudo, a gente tem que ser mais sincero. E eu, pastor Marcos, a gente tem essa relação. Sinceridade. Cara, não gostei que você falou aquilo, acho que não faz sentido. E ele também, olha, cara, não, esse lado não vai dar. A
A gente já se entende, fica chateado um com o outro 2 horas. Depois, pronto, acabou, a gente já senta, já come junto, já chama a família, come uma pizza junto. Então, isso é um segredo de uma boa liderança. Você ser sincero. A mesma coisa com as lideranças, os líderes. Hoje, a gente é líder de líderes. Então, a gente chama os líderes e fala, ó, a gente quer chegar aqui, como é que a gente vai fazer? Vamos fazer assim? Você concorda? 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 Legal, vamos. Vamos todo mundo. Então, vamos todos para o mesmo caminho. Acho que por isso que a gente acaba tendo aí um trabalho bem feito, né? A gente faz um trabalho bem feito, com certeza. Isso é uma coisa interessante que você falou, principalmente em relação ao Pastor Marcos, eu vou generalizar aqui com os outros líderes. A gente que tá de fora, uma parada legal que a gente vê é que tem essa união de vocês, tipo, é uma liderança que ela não é uma liderança, tipo, uma ditadura, é uma liderança Sim. aberta. Aberto, aberto. E é interessante ver de longe, ver esse relacionamento. Várias vezes eu vi vocês postando foto com a sua família, do seu Pastor Marcos, né? Isso é algo muito interessante, porque é um exemplo para outras lideranças, né? Com certeza. Assim, uma liderança para ter sucesso, elas precisam estar em sintonia. Então, não adianta se a minha esposa não gostar da esposa do pastor Marcos. Se elas duas não tiveram uma conexão, dificilmente eu e ele vai ter uma boa conexão. Porque se a gente passa a ser uma só carne, é eu com a minha esposa e ele com a esposa dele. Então, acho que aí está o segredo. Então, por isso que, é, ainda insisto, o segredo, né, da gente ter esse bom trabalho, essa boa comunhão, é porque as nossas famílias também têm o mesmo propósito. Quem vai andar com você precisa ter o mesmo propósito que você. Na caminhada, pessoas ficam para trás. É normal, porque às vezes o propósito de uma se direciona para outro lado. Não é que eu perco alguns amigos, é que os propósitos mudam. Meu propósito é aqui. De repente você vai mais para esse lado. Como tem amigos que a gente não se vê há muito tempo, mas quando se vê parece que está com você todos os dias. Por quê? O propósito é o mesmo. Quando o propósito é o mesmo, você frequenta os mesmos lugares. Você está na mesma sintonia que a pessoa. Tem alguns primos, alguns tios que, infelizmente, a gente acaba se vendo só em velório. Pode notar. Mas por quê? Porque às vezes o caminho muda. Eu tenho os compromissos ministeriais, eu tenho os compromissos profissionais e eu tenho meus compromissos familiares. Tá? Então, um dia da semana, seja ele às vezes na terça, às vezes na quarta, eu não marco nada ministerial, porque eu tenho uma agenda com a minha família. Seja jantarmos juntos e não fazer nada, seja assistir um filme, seja sair para algum lugar com a minha família. Poxa, Ricardo, você vem ministrar aqui? Vou na próxima semana, pode ser? Nesse dia que eu já tenho algo com a minha família. Então eu tento, nem sempre consigo, mas eu tento separar um dia da semana para uma programação familiar. Então, a gente precisa ter o equilíbrio. Antes de eu ser pastor, eu preciso ser pastor na minha casa. Antes de eu ser um líder, eu preciso ser um pai dentro de casa. Tá? Então a gente sempre tenta ter esse equilíbrio. A dificuldade é ministerial, profissional, familiar. É uma vida só, mas que você tem 3 ambientes que você precisa estar muito bem equilibrado. Citando um pouquinho sobre o profissional que você falou também, é, trazendo o profissional um pouco para liderança. Quantos por cento isso influencia, assim? Olha, influencia bastante. Não que eu vejo hoje que a igreja é uma empresa, não. Mas eu assimilo que muitas das coisas que nós fazemos, se a gente trouxer essas técnicas administrativas, ajuda. Uma delas, planejamento. Planejamento. Hoje, a nossa agenda é compartilhada, né? Ela é compartilhada com meus filhos e com a minha esposa. E dentro dela a gente tem as cores, né? Então, quando se fala evento da Umadeb, está lá em vermelhinho. Tudo que está em vermelho são agendas da Umadeb. Tudo que está em azulzinho são agendas profissionais. Eu preciso viajar, eu tenho que visitar cliente. Então, a gente tem clientes espalhados por São Paulo. Então, eu tenho esses compromissos e tenho os compromissos familiares. Uma reunião do meu filho, que eu não abro mão de ir nas reuniões do meu filho. Uma apresentação da minha filha. Enfim, um casamento de um amigo, um aniversário de uma filha de um amigo. Enfim, a gente tem esses compromissos que a gente vai tendo o equilíbrio aqui para se fazer. Então,
Onde a gente adquire esse planejamento? Numa empresa, no mundo empresarial. Você hoje abre lá o seu Meet e você já tem todas as suas agendas ali bem direcionadas. Então, planejamento, agenda tem que vir de lá. Então, isso eu vejo que é essencial. Organização e planejamento. Então, eu trago muito disso para o mundo da igreja. Isso me ajuda bastante. Outra coisa, quando a gente entrou na Umadeb, foi criar as caixinhas com responsabilidade. Então, quando eu cheguei na Umadeb, a gente começou a criar como se fosse departamentos dentro da Umadeb. Então, um departamento de mídia, porque eu mesmo ia no culto, eu mesmo tirava foto, eu mesmo postava, eu mesmo fazia agenda. Eu falei, não, vamos começar a criar as caixinhas com responsabilidade e recrutar pessoas boas naquilo. O segredo está aí. Então, isso eu aprendi aonde? Mundo empresarial. Tem cara que ele é analista, mas ele é um bom, excelente analista, mas ele não quer ser supervisor. Se você promover ele para supervisor, você perdeu um bom analista e não vai ter um bom supervisor. Tem cara que ele é analista. Então, o que eu fiz? Comecei a recrutar nas igrejas pessoas de mídia, boas de mídia. Fiz um concurso para fazer a arte da camiseta Tetelestai. O primeiro congresso de 2019, se eu não me engano. Então, o que eu fiz? Eu chamei os setores e falei: ó, a gente vai fazer um concurso aqui para quem fizer a melhor arte. Aí eu lembro como se fosse hoje, foi a Márcia, ela era do Jardim Paulista. Ela que fez aquela cruz do Tetelestai. E aí nós premiamos ela com uma squeeze. Era o que a gente tinha na época. E aí ela automaticamente foi convidada para cuidar da mídia. E hoje ela tem uma equipe de 6 pessoas. De várias igrejas, né? Tem Camargo 3, tem Paraíso, tem pessoas de outra, Camargo 1, outras igrejas que acaba. Tem a menina do Júlio também que tá ajudando, pessoa da sede. Então, a gente foi criando. Então, eu criei uma secretaria, tesouraria, criei mídia, aí um departamento de eventos, que cuida dos eventos, faz a recepção, a arrumação, decoração da igreja. Aí criei um departamento musical, onde você tem a regência, tem as bandas e tem o vocal. Então, ou seja, a gente veio construindo isso. Então, hoje, a liderança do Ricardo é legal, legal, mas porque eu consigo cuidar de liderança. E eu tenho aqui um staff, trabalhando. quase 50 pessoas hoje, para cuidar dessas 700. Então, por isso que acabou o culto, já tem coisa no site, já tem o folder que é lançado antes, já tem os meninos da secretaria já faz o Google Forms para você se inscrever, já tem o Pix da Umadeb, ou seja, está bem estruturado. Então, por isso que eu vejo que hoje essas habilidades que eu tive no mundo corporativo, eu consegui ajudar muito também no mundo ministerial da igreja. Quando você disse sobre as funções, principalmente a da mídia, usando ela como exemplo, foi muito interessante isso, por quê? Porque eu creio que vocês tenham sido, assim, no setor, os pioneiros nisso, porque depois que vocês começaram a fazer isso, tipo, todo mundo começou a fazer e ficou muito bom. Ficou. Principalmente as igrejas locais. A nossa igreja, por exemplo, não Aham. tinha, não tinha alguém gravando stories durante o culto. Culto rolando, alguém gravando os stories do culto ali. Ou então fazendo um vídeo, aqueles vídeos quando tem uma festividade, você faz a edição, faz os cortes ali. Não, Não tinha isso. e eles insistem em colocar meus erros de gravação, porque parece que virou meme já, né? Mas eles pedem e a gente acaba tentando fazer. Então eu coloco a cara mesmo, sempre tímido, mas coloco a cara para mostrar que assim, poxa, a gente tá aqui, a gente tá tentando. Né? E um videozinho desse que parece engraçado, chega em alguém e traz alguém, então influencia. Né? Seja a gente de fora, como influencia as nossas congregações também. E as pessoas fazem os stories, marcam a gente, e é muito legal. Isso é uma tendência. E o jovem gosta. O jovem gosta dessa interação. Então é muito bacana. Então, hoje eu vivo a promessa de Deus. Quando lá no ano de 2000 falou, você vai influenciar um povo. Hoje a gente influencia. De alguma forma, a gente influencia a ser melhor. Melhorar a cada dia. Cada dia a gente é um pouco melhor. A gente precisa ser melhor pai, precisa ser melhor filho, precisa ser melhor esposo. Todos os dias. Todos os dias eu preciso melhorar alguma coisa. E o bom é que não só influencia, como é influenciado por eles, com a animação, com a energia Com deles, energia, né? exatamente. É uma troca mútua, né? Então, assim, o pessoal fala, poxa, você é bastante jovem de espírito, né? Assim, sou um eterno jovem, né? A idade não vai me derrubar. Você precisa ser
jovem de alma, jovem de espírito, né? A gente tem boas ideias, eu peço a Deus sempre um direcionamento e eu tenho que essas ideias vêm do Espírito Santo, né? Ele que dá esses insights, né? E fala, puxa, vamos te direcionar para isso. E é muito bacana, eu gosto, né? Fazer o que gosta é sempre muito bom. Só fala, poxa, mas você fez técnico em contábil, depois graduação em contábil, pós em finanças. Você não cansa de número? Não. Quando você gosta de algo, você faz bem feito. Né? E eu sempre falo para a juventude: escolha bem a sua profissão, porque acordar cedo já é um trabalho. Passar fora do tempo de casa. Se você pensar, você passa mais tempo útil fora de casa do que dentro de casa. Fora que eu digo no trabalho. Tem muito trabalho remoto hoje. Mas você passa mais tempo lá. Então, se não for algo que você gosta de fazer, repensa. Ou busque a sua profissão. Porque eu gosto de fazer outra coisa. Então, vá se especializar, vai fazer um curso para você chegar lá. Para você acordar cedo e falar, vou trabalhar. Por mais duro que seja, eu vou fazer o que eu gosto. Essa é sempre o que eu digo para os jovens. Sempre dou palestra profissional para jovens, adolescentes. E eu sempre vou falar, faça o que gosta. Não, mas aquilo dá dinheiro. Mas você gosta. Não é só o dinheiro. Quando a gente fala que dinheiro não traz felicidade, antigamente eu até brincava, né? Ah, dinheiro não traz felicidade. Tá bom, então me dá o seu e seja feliz. Né? Não, dinheiro não traz felicidade nesse sentido. Não é só o dinheiro. O dinheiro é muito bom, te dá uma condição, te leva a lugares onde você gostaria de ir, te traz coisas que você gostaria de ter, mas não é tudo. Por isso que tem muita gente rica se matando, porque o dinheiro não é tudo. Tem muita gente rica que pega uma enfermidade do nada, recorre a médicos, a tratamentos milionários e morre. Então, dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo. Eu também sobre ser o eterno jovem, né? Enquanto você tava falando isso, eu lembrei de. Eu não cheguei a falar, né? Hoje é o nosso primeiro programa. Para quem não sabe, o nosso pastor Paulo, ele partiu para o Senhor, né? E ele falou sobre ser um eterno jovem, e o nosso pastor era assim, né? Embora ele tinha seus 80 e tantos anos, ele era assim. Ele era um jovem. E desde já eu quero dizer que esse programa é nosso primeiro programa na volta, né? No tempo que ele faleceu, a gente não tava fazendo programas, a gente tava fazendo esse restart. A gente fez até uma homenagem lá na nossa página. E eu quero dizer que esse é o primeiro programa da volta e ele é dedicado ao Pastor Paulo. É uma homenagem a ele. É um programa. A gente trouxe uma das pessoas que trabalhavam com ele, né? E conta um pouquinho pra gente também como era trabalhar com ele, ter esse momento de homenagem a ele, né? O pastor Paulo, ele foi emblemático, né, na nossa igreja e eu posso dizer que ele nunca será substituído. Né? As qualidades que ele tinha eram inúmeras. E digo que é emblemático porque eu nunca vi uma pessoa com tanta energia como ele tinha. Na época das vigílias ele estava, na época da oração de manhã ele estava. Você ia lá na oração das irmãs, ele estava. No círculo de oração à tarde ele estava. As irmãs fazem um trabalho lá que é o dia inteiro. Né? Começa às 8 da manhã até 4 da tarde. Ele estava. Você ia no culto de segunda, ele estava. Aniversário de pastores, ele estava. Escola dominical, ele está sentado ouvindo as pessoas. Era uma energia fora do comum. E ele até brincava: se eu vou, por que vocês não vão? Tem algumas coisas que a gente jamais vai esquecer. O hino dos visitantes é, puxa, primeiro culto, domingo retrasado, sem ele, foi muito emocionante. Né? Não tinha como você não lembrar dele. A qualquer momento parecia que ele ia chegar, sabe? Então, assim, a gente aprendeu muito. E ele sempre falava: meu filho pode trabalhar, fica tranquilo, né? Então é muito, muito bacana assim, a convivência com ele. A minha eterna gratidão, não só por ele, todos da família Sacramento, vai ser inesquecível para mim. Esses 5 anos que nós passamos juntos aí. Foram, para mim, um paizão. Foi um paizão mesmo. Que nos ensinou muito como fazer a obra de Deus com amor. Você vê o filho dele perdeu o pai na terça, sepultou na quarta, sexta-feira dirigiram um culto setorial e de uma forma assim brilhante. Então, realmente é de tirar o chapéu e para nunca ser esquecido.
A gente, a gente fica muito feliz, assim, de poder homenagear ele. E também dizer que a gente homenageou ele em vida também. E eu acho que isso é importante pra gente. Mais É o importante. mais que importante. Porque muitas pessoas às vezes pensam, tá homenageando agora. Mas não. Não, Quem assistiu nossos programas, eu acho que mais de 10 vezes a gente homenageou ele, falou sobre ele. Porque ele realmente é uma referência pra gente. E depois que ele partiu, a gente vê o carinho das pessoas, não daqui, mas de de fora, fora, de todo o todo o Brasil. Brasil. E é interessante ver que ele era um dos maiores pastores e pregadores desse Brasil, Eu né? acho que muita gente não tinha noção Sim, do tamanho que era Paulo Lucas Sacramento, pastor. Até a morte dele. Depois da morte, você viu todos os veículos de mídia do mundo gospel postando o sim. falecimento dele. Então você vê assim, puxa, ele estava aqui do nosso lado A gente não tinha e não esse. tinha esse. Como eu disse, o efeito para o setor ele é muito grande. Mas para a gente que estava ali no dia a dia, reuniões, todos os cultos juntos, é uma perca irreparável. Irreparável. Isso, pastor. Sei que o senhor tá com Jesus agora. Nós agradecemos não só ele, mas toda a família por esse suporte que deu a nós, por todo esse tempo ao Helder, à irmã Marlene, por toda essa força que você deu a nós aí. Ficamos muito felizes de poder ter trazido ele. Essa é uma coisa que Que bom. no dia que ele partiu pro Senhor, assim, eu sentei. Eu lembro que eu sentei no sofá, assim, e eu fiquei muito triste, mas ao mesmo tempo eu tive aquela sensação de, poxa, Fiz. eu tive como entrevistar ele, sabe? Sim, sim. Era uma das pessoas que eu mais tinha vontade de entrevistar. A minha esposa sempre diz, né, que é flores em vida. Sim, É você fazer algo enquanto a pessoa está viva. Depois que. Não que não adianta fazer uma memória, né? Mas é que bom assim. Eu tive uma perca muito grande, né? Eu perdi o meu pai faz 2 anos. Perdi o meu pai e a minha irmã na mesma semana. Então foi muito difícil para mim. Mas ao mesmo tempo eu tenho aquele sentimento de, puxa, eu fiz, eu queria fazer mais, obviamente. sim. Mas eu fiz. Ele veio para São Paulo, vindo da Bahia, muito jovem, 18, 19 anos, ele veio para São Paulo e nunca tinha voltado para a Bahia, nunca teve condições financeiras. Como eu disse, ele era metalúrgico, então era receber, pagar ali o aluguel, a casa, as coisas de casa, comprar as coisas, nunca deixou faltar nada, meu pai. Mas nunca sobrou, né? Em 2016, graças a Deus, Deus me deu condições e eu consegui comprar passagem de avião para ele, para minha mãe, ida, hospedagem na cidade, ficou em hotel, e visitou os irmãos e voltou. Então eu tive aquela sensação de, puxa, eu fiz em vida. Depois faleceu, não adianta, eu vou comprar uma coroa É, de flor top, eu vou fazer uma lápide de ouro. E aí? Você enfim. levou ele no melhor restaurante? Você levou ele para viajar? Ele foi na sua casa? Então, assim, eu tenho essa sensação. Eu fiz o meu melhor enquanto não tinha condições melhores para fazer melhor ainda. Então, assim, é que fica de reflexão. Tem muitas pessoas que a gente só se revê Sim. no velório, já não adianta. Pastor Paulo do Sacramento, a gente estava lá, os jovens falou, vamos fazer, comprar uma coroa de flor, tal. Eu falei, vamos, não, fazer um rateio aqui, todo mundo ajudou. Aí chegou no Belém, eu falei, gente, tem mais de 30 coroas aqui. Minha esposa falou, vamos fazer diferente. No dia seguinte, fizemos uma cesta com frutas para a irmã Marlene. Então, um monte de frutas assim, aí o motoboy levou na casa dela, ela chegou, aí fizemos uma carta e entregamos para ela. Puxa, ela gostou bastante. No dia do aniversário dela, lá no púlpito, ela citou que ficou muito feliz que os jovens tinham mandado uma fruta, umas frutas gostosas para ela, flores em vida. Então, ela precisava de algo naquele momento para ela se sentir bem. Não que a flor ficaria gravado, mas já tinha 30, tinha umas 30. Eu contei lá no Belém. Todo mundo mandando flor. A gente falou, vamos fazer diferente, vamos fazer pela Marlene. Então foi muito gostoso, assim, o sentimento, né? Mais uma vez se prova. Flores em vida. Ame hoje, peça perdão hoje, liga para quem você ama hoje. Aproveite as oportunidades. Vamos comer uma pizza com um amigo. Vamos. Você não sabe quando é o último dia. Então, sabe? Isso nos faz crescer. Isso nos faz crescer.
E são oportunidades, são mesas que Deus te dá para você falar do nome dele. Às vezes você nem vai com esse intuito, mas uma mesa aqui você pode restaurar uma vida. Já teve amigos que me ligou e falou, cara, poxa, posso ir na sua casa hoje? E às vezes eu tô cansado. Cara, vem. Ele foi com a esposa. Ele veio com a esposa. Tá bicudo os dois. Peguei ele de lado, conversei com ele, minha esposa pegou ela. Cara, tava a ponto de separar. Senta na mesa, vamos conversar. Dali, Deus deu mais um filho, restaurou o casamento. Passou o tempo. Teve um dia que ele me ligou, falou, cara, eu só quero te agradecer. E graças a você, Deus restaurou meu casamento, me deu uma família. Poxa. Então, sabe, oportunidades que Deus te dá e que às vezes você não vai ter a segunda oportunidade. Então, aproveita mais o seu tempo, aproveita esses tempos. Eu sempre digo para a juventude, viva intensamente os momentos, mas nunca esqueça que Cristo está no centro de todas as vontades. Tem sido uma benção e quando você entende o chamado de Deus, então, somos chamados para ministrar sobre vidas, ajudar pessoas. No meu ambiente de trabalho, às vezes eu chego, a pessoa está, sabe, preocupada de como vai melhorar a sua empresa, de como vai conseguir. Deus vai dando estratégia, vai nos orientando, a gente vai conseguindo ali. E tem sido um canal de bênção na vida de muita gente. Graças a Deus. Aí, você falou sobre trabalho também. É, vamos falar só um pouquinho sobre ele, né? Qual foi sua primeira formação? Eu comecei mesmo como panfleteiro, Eita. antigamente, Antigamente, não sei se vocês são jovens, né? Não, já Mas peguei essa época também. sabe, esse panfleteiro de jornal, saía assim nas Sim. casas, Aham. colocando. Depois eu fui trabalhar numa desentupidora. Eu ia para Alphaville entregar nos residenciais o panfleto. Depois eu entrei no CAMP, Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro, em Barueri. E aí eu comecei, trabalhei como office boy ali. Falei, puxa, mas office boy, já tô quase no segundo ano de faculdade, segundo ano da escola normal, primeiro, segundo colegial. Antigamente era primeiro, segundo, terceiro. Era até o oitavo e agora até o nono, se eu não me engano. Sim. Mas era 3 vezes o pré antes da primeira série, era diferente. E aí eu fui fazer um curso na Microlins antigamente, Microlins, o curso, e aí fui para assistente, depois meus amigos todos foram para a faculdade, mas meu pai falou, não consigo te ajudar, o que eu ganhava não pagava a faculdade, e falei, vou fazer um técnico. Aí eu fui fazer um técnico de contabilidade. E aí eu era arquivista na contabilidade, só ficava guardando documentos todos os dias. E aí eu fui para fazer um técnico de contabilidade, enquanto todos os meus amigos foram para a faculdade. Aí foi um ano e meio em Barueri, só fazendo técnico, para depois eu ingressar na faculdade. Mas aí o técnico me ajudou a conseguir um emprego um pouco melhor. Foram desafios, né? Eu lembro que o primeiro ano de faculdade, quando eu terminei o primeiro ano, eu só tinha pago 6 meses de faculdade. Porque eu juntava o salário de 2 meses para pagar um de faculdade. Antigamente não tinha esses financiamentos, esses incentivos, esse bolsa, o ProUni, não tinha nada. Era na garra mesmo. Tem, eu Ou não tem, vai. ou você passa na pública ou você vai. E a pública sempre tem, né? Os privilegiados, enfim. E eu fui, cara e coragem. Então eu entrei na faculdade com um ano, terminei o primeiro ano, eu estava devendo 6 meses. E eu lembro que eu orei e falei, como é que eu faço? E todo mundo ali, tem que casar, você precisa casar, tem que casar, você tá com a filha do pastor. Não via condições ao meu modo. Até que eu fui numa empresa multinacional, a vaga era de estagiário para ganhar R$ 700. Eu falei, poxa, agora 550 a faculdade, 700 eu consigo pagar a faculdade tranquilo. E aí fiz o processo, eram 5 fases. Processo. Assim, no primeiro, segundo, muito difícil. Quase 3 meses de entrevistas e várias provas. E aí, no dia que eu fui aprovado, eu liguei pra Ruth e falei, agora nós vamos casar. Lá na Paulista, eu liguei, agora nós vamos casar. Foi bem emocionante esse dia. Aí me deu o kit de admissão, aí fui pra casa, preenchi. No outro dia eu fui levar. E aí, era numa sexta, eu fui na igreja. Eu fui na igreja do Califórnia 2, se eu não me engano. Aí uma irmã falou assim,
eu prometi, eu vou cumprir. Tava na bateria. Cheguei na segunda-feira, fui levar os documentos. Quando eu cheguei lá, a moça falou: ah, aqui a bolsa é R$ 700, tal, que não sei o quê. E aí você, todo dia 15 manda o comprovante da faculdade que a gente faz o reembolso. Como assim? Ela, não, é 700 seu, mais a faculdade. Aí eu liguei pra Ruth, nós vamos casar mesmo! Nós, nós vamos casar. E aí foram 6 meses, basicamente. Porque assim, eu falei, poxa, eu preciso casar. Como é que eu caso se não sobra nada? E aí Deus foi muito fiel. E aí eles pagavam a faculdade do mês e eu pagava a faculdade que estava atrasada. Mas aí depois eu fui promovido e aí deu tudo certo. A gente planejou, marcou a data do casamento para 2 anos para frente, né? Para a gente poder se cuidar. Só que aí nesse meio tempo meu sogro faleceu. Meu sogro, pai da minha esposa. E aí minha sogra queria ir embora, muitos irmãos. E aí eu falei, poxa, vamos antecipar. Aí conversei com meu pai, nunca vou esquecer. Eu sentei assim, pai, quero casar. Meu pai falou, é ela mesmo? Eu falei, pai, é ela. Você acha que alguém vai gostar assim de mim? É ela, pai. Quero casar, é isso mesmo. Então tá bom, fica tranquilo. Se o pai tiver um bife, eu divido em 4. Pra mim, pra sua mãe, um pra ela e um pra você. Eu divido o bife em 4. Fome ninguém passa. Vamos casar. Não, pai, então vamos. Aí fui morar de aluguel, aluguei uma casa, estudando ainda no último ano. Tava no último ano de faculdade. Falei, não, vamos casar. Tava com 23. Casamos, os amigos ajudaram. O pastor Juvenal falou, não, a gente vai fazer um buffet com os irmãos aqui. Colocou a camisa branca e todos os irmãos. Parecia um buffet, mas não era não. Salgado mesmo, aquelas batatas em conserva. A igreja toda comendo, sabe? Não tinha buffet. Era isso mesmo. Casamos, aí fui para uma casinha de aluguel, graças a Deus. Aí nunca vou esquecer essa empresa que eu entrei. Na quinta-feira, fui chamado pelo RH. Eu estava num cliente deles. Falou, vem aqui. 4 horas da tarde no RH. Eu falei, pronto. Vou casar sábado, já fui chorando. Deus, mas como assim? Como é que eu caso agora? Você mandando embora? Aí cheguei lá, uma salinha assim, eu entrei. Aí entrou meu amigo. Entrou a mulher do RH, sabe que você tá aqui? Eu falei, meu, só imagino, não sei. Aí começou a entrar um monte de gente. Aí vieram assim com presente, falou, não, isso aqui é pra você viajar. Um envelope, tinha R$ 2.000. A gente não ia viajar, eu ia casar cartório de manhã. Do Silveira eu casei, inclusive, à frente do Silveira ali, casei. À noite fui casar no Paraíso, porque a igreja do São Silvestre estava em reforma. E casa, ia pra casa. Esse era o plano, era quinta-feira. Meu amigo não, tinha um amigo meu lá, Rogério, o nome dele, fez uma vaquinha lá com a galera, por 2.000, falou, nós vamos sair daqui agora, quinta-feira, nós vamos na agência de viagem, você vai viajar. Consegui um pacote para Natal. Nunca tinha viajado de avião. Só Deus faz isso. E aí eu não falei nada pra Ruth. Não falar nada, vamos pra festa de casamento. Aí quando acabou a festa de casamento, eu falei, não, vamos viajar. Mas como? Tem dinheiro? Eu falei, não. E o dinheiro foi o da gravata que a gente comeu lá. Não tinha mesmo. Não tinha, eu tinha contado. 3 amigos da faculdade se juntaram, me deram guarda-roupa. Foi assim. Foi assim que eu casei. Porque se minha esposa vai pro Nordeste com a minha sogra, meu sogro tinha falecido, aí que eu não tinha como. Falei, não, não vai casar. E a gente foi. Graças a Deus, foi uma benção. Conseguimos viajar, viajamos. E aconteceu um fato muito engraçado. Na hora que a gente estava indo, a gente nunca. E como foi de última hora, a gente não conseguiu pegar junto. Eu sentei de um lado, ela sentou do outro. A gente foi separado, comprou na quinta para viajar sábado à noite, sábado de madrugada. E aí, na hora que a gente tava indo, e do nada começou aquela voz do atenção, senhores passageiros. Foi detectado fumaça na aeronave. Eu falei, meu Deus do céu. Caiu. Mas nem pra ser na volta. Jesus, nem pra ser na volta. 5 anos de namoro, né? Nem pra ser na volta, Jesus, não é ainda. Poxa vida. Eu juro pra você, foi aqueles 2 segundos assim de desespero. Nem pra ser na volta. Não, eu esperei à toa. Tudo isso, nem pra ser na volta. Foi detectado fumaça na aeronave. Alerta. Não pode fumar nos banheiros. Aí eu falei, não é possível.
E tinha gente fumando no banheiro. Aí ficou todo mundo assim. Sai um cara bêbado, todo assim, ó, no banheiro. Mas ele passou, os caras fizeram, como é que é, um corredor polonês. Mas tomou tanto tapa na cabeça, te juro. Foi engraçado, mas foi muito gostoso. 7 dias lá e a gente voltou. Aí fiquei de aluguel 6 meses. 6 meses. Até que meu pai chegou e falou: você não constrói no fundo de casa? Tem terreno lá. Aí nós construímos em um mês. Foi eu, meu pai, meu cunhado, meus dois cunhados. Quatro. Construímos 2 cômodos, batemos a laje. Eu fui na loja Village 24 vezes, comprei o azulejo, pia, sabe? Tudo que falta, torneira. Em um mês, aí eu saí do aluguel e fui pra casa do meu pai. Meu pai chegou e falou assim: ó, finge que você me paga aluguel todo mês. Se vira. Você não pagava aluguel lá? Finge que você me paga e guarda pra você comprar sua casa. Aí foram 5 anos, 3 anos, quase, não, 3 para 4 anos guardando dinheiro. Depois eu dei entrada no apartamento. É assim que eu consegui sair da casa do meu pai. Meu pai foi muito importante para mim, todo o processo, desde encorajamento para casar e me deu toda essa estabilidade. Quando eu saí, a casinha ficou lá de aluguel para ele, né? Então também foi uma forma de honrá-lo. Então foi muito bom, né? Então ela estava comigo todos esses momentos. Até quando a gente pegou assim os primeiros salários, a gente, ó, sobrou quanto? R$ 20. Comprou uma pizza. É o que dá para fazer aqui e sempre junto, né? Então, graças a Deus, a gente vem caminhando toda essa jornada e que isso sirva para a juventude. Fiel a Deus. Já deixa um conselho para os jovens que estão aí na luta do casamento, Com certeza. procurando também, né? Tem muitos que procuram. O mais incrível, Lucas, quando você marca a data, você precisa sentar, olhar o calendário. Ah, mas é daqui 2, não interessa. Marca a data. Senhor, tá aqui, ó. Tá aqui nas tuas mãos, Senhor, nesta data. Aqui. Nós queremos casar. Continua fiel. Deus abre as portas. Ele te surpreende. Porque casamento tá no coração de Deus. A igreja, família. Quando você decide constituir uma família. Eu tenho jovens, casos verídicos. E eu tenho certeza que muitos vão assistir esse podcast aqui. Muitos vão, vão saber que é deles que eu estou dizendo. O quanto Deus abre as portas. Ele usa quem você não imagina, quem você menos espera, porque a obra é dele. Então coloca assim nas mãos de Deus. Fala, eu quero casar, eu quero constituir uma família, eu quero ser um homem de Deus completo. Porque o homem só é completo quando casa. Tem conversa. Não. Esquece esse papo de sou independente. Não, Não. não é. Você só é feliz quando casa. Então, a minha dica é: senta, olha a data e fala: é aqui. Senhor, eu quero casar. Me ajuda. Deus abre as portas. Continua sendo fiel. Quando você cuida da obra de Deus, Deus cuida de você. Deus cuida da sua família. Deus cuida dos seus negócios. Quando você cuida da obra dele, ele cuida de você por completo. É incrível. Não que seja uma troca, mas é real. Faça. Se Deus te chamou para fazer uma obra, faça com zelo, com amor, com carinho, com dedicação. É dessa mesma forma que ele vai cuidar de você. É incrível. Isso aí. E para aqueles que estão à procura aí da Rebeca ainda, qual o conselho que o líder dá para os jovens aí? Pessoa ideal você não vai encontrar. É. Se você quer. Eu conheço jovens que ele faz uma lista. Eu quero crente, é o mínimo. Eu quero trabalhador, é o mínimo. Legal. Eu quero bonito. Opa, Isso é mais aí difícil. beleza. Mas vamos lá. O que é bonito? É muito relativo. O que é bonito para você, de repente é feio para outro. Mas o que é feio para o outro é bonito para você. Aí eu já coloco um asterisco aqui. A beleza passa. Você quer alguém para agora, para a vida toda. Então você precisa encontrar alguém que tenha o mesmo propósito que você. As mesmas coisas. Por isso que a Bíblia cita do jugo desigual. Aí todo mundo fala, o jugo desigual é quando alguém que é da igreja quer casar com alguém que não é da igreja. Não só isso. A pessoa que te acompanha no ministério. Tem um amigo que a namorada chegou e falou: Meu, não quero mais casar. Porque eu não quero ser esposa de pastor.
Ele ficou muito triste. Mas foi um livramento. Porque ele sente que ele quer ser, ele busca ser, e ela já disse: eu não quero isso pra minha vida. Não é melhor agora do que lá na frente? Que pode prejudicá-lo ministerialmente. Então você precisa encontrar alguém que tenha o mesmo pensamento e o mesmo propósito que você. Quero servir a Deus. Ponto. Beleza, passa. Aí agora é assim, o cara ele tem que fazer academia, ele tem que ser bombado. E vai colocando esse monte de coisas. Você não vai encontrar. Que preencha todos. Se você encontrar, ele já está casado. Pronto. Então, o que você tem que buscar? Alguém que te respeite, que tenha o mesmo propósito de vida que você, te respeite, tem o mesmo propósito de vida que você, e você sentir que dá essa sinergia. O restante é detalhe que você ajusta. Você não vai encontrar. Não vai. Por isso que, infelizmente, a gente tem muitos jovens solteiros. Porque a lista de exigências cada vez está maior. E aí, o que vai acontecendo? A cada tempo que passa, você vai criando mais uma independência financeira. Sua régua vai subindo mais. Então você não cresce junto. Eu não, a gente cresceu junto. Então hoje é muito fácil. Pô, o líderzão, tem um carrão legal, bora bem. Mas como é que eu comecei? Começa junto, sabe? Administrando junto. Eu dou uma palestra para casais, sempre de finanças familiares, bem bacana. E a gente, sabe, direciona você trabalhar junto. Tem gente que faz com eu pago isso, e você paga isso. Não, é um jeito que vocês fazem. Mas eu te falo, se você juntar, crescer junto, vocês alavancam melhor. É muito legal. Muito legal. Então minha dica é essa. Reveja a sua lista de prioridades. Eu acho que uma das coisas essenciais nessa lista é o que você citou e também o que aconteceu com você, no caso da Ruth, né? É, a pessoa tá disposta ali a vir do zero com você se for Zero. necessário. É isso aí. Vir do Do zero zero. e O dia que tem, ótimo. O dia que não tem, Deus proverá. Tá com você. Então, avalie os comportamentos. Como é que ela trata a mãe dela? Como é que ela trata o pai dela? Do jeito que ela vai te tratar. Então, você precisa de alguém que te respeite. E o segredo de um relacionamento é muito simples. Você não vai pensar em ser feliz. Seu desafio, a sua obrigação e o seu objetivo é fazer a outra pessoa feliz. Ponto. Se você pensar em fazer ela feliz, e se ela tiver esse mesmo pensamento de te fazer feliz, tá bom. tem como Não ter tem errado. como dar errado. A questão é que às vezes nós somos individualistas. Eu sinto muito isso na pele. Às vezes 12 horas de trabalho fora, num cliente, viajando, e eu chego em casa, tudo que eu quero é o quê? Tomar um banho, comer e dormir. Só que eu deixei a minha família 12 horas sem mim. Tudo que eles querem, conversar, sentar ou sair. Entende? Onde que começa, eu tenho que abrir mão das minhas vontades, porque eu tenho alguém me esperando lá. E o dia que eu não estiver bem, eles também têm que entender que vamos deixar ele no mundinho dele. Entende? Então, esse é o detalhe. Ele tá 24 anos. Tem dia que a gente. Um já fala um meio atravessado, o outro fala, parou aqui. Parou? Legal. Tomar um banho e já volto. Pronto. Já volto, meu amor. Não sei o quê. Pronto, acabou. Resolve ali antes da noite acabar. Antes da noite findar ali, você já tem que resolver o seu problema. Sinceridade, cara. Na primeira noite a gente voltou de lua de mel. Eu cheguei em casa, tomei um banho. Eu escutei, Ricardo. Eu me chamo de Ricardo. Isso aqui. E essa toalha molhada em cima da cama? Eu falei, então, mas por quê? Eu vivi 23 anos de um jeito. Ela viveu 23 anos de outro jeito. E a gente agora precisa arrumar um jeito. Então, eu tinha minha mãe, que do jeito que eu levantava, cama bagunçada, eu ia pro banheiro, tirava a roupa já ficava no chão. Tomava banho, a toalha já ficava lá. Voltava, né? Trocava de roupa no quarto, a toalha já ficava ali. Quando eu voltava, o que que acontecia? Cama arrumada, tudo pronto de novo. E eu ia pro outro dia trabalhar. Só que agora eu não casei com a minha mãe. E nem casei com minha empregada. Casei com minha esposa. Então você tem que ter essa ficha de. Opa, preciso pensar. Outra coisa que deu na segunda semana, os caras, não, nós vamos bater um fute.
Vamos jogar uma bola ali à noite. Ah, demorou, fechou. Que dia? Quarta? Não tem culto, demorou. Vamos. Nós. Não, fechou, fechou. Chegou quarta. Ah, minha mãe tá vindo almoçar em casa. Jantar em casa. Sua mãe? Então, eu marquei de jogar bola com os caras. Falei, você me avisa? Falei, você também não avisou que sua mãe ia. Ah, eu pensei que você ia vir pra casa. Aí começou. Opa, bora na mesma casa. Então, antes de eu fazer alguma coisa, eu preciso falar com ela. E ela tem que falar comigo. Então, na segunda semana foi muito assim, começou, aí a gente começou a falar, é verdade. A gente precisa conversar mais. Porque ela marcou com a mãe dela, não me falou nada. Eu marquei de jogar bola e não falei nada. Então, entende? Cara, eu vejo muito simples os relacionamentos. Eu não vejo tanta confusão que o pessoal, sabe? Às vezes casa por interesse, ou casa por comodidade, ou casa porque dizem que tem que casar, e não porque encontrou alguém para andar junto. É isso. Por isso que eu falo para os jovens: encontre alguém que tenha as mesmas vontades que você. É isso. Que se você olhar assim, é tão simples. A gente aqui É complica. tão A gente fácil. complica a vida. Entendeu? A gente nunca quer dar o braço a torcer, a gente sempre quer ter a razão. Se a gente conversasse mais, fosse mais sincero, é isso. E o namoro é pra isso. Eu não ligo se o jovem namorou 6 meses, falou, "Pô, não deu. Você encontrou algumas coisas que não fez sentido. Foi isso? Foi. Tá certo. Tá, melhor parar por ali. Entendeu? Então, namora uma pessoa que você, puxa, acha que faz sentido. É no namoro que você percebe. No namoro você já identifica. Só que tem gente que assim, fica insistindo. Já briga um monte no namoro, já tem um Desgaste. monte de, sabe? Sim, mas vai insistindo, vai empurrando, depois casa. É natural que não dá certo. Lá na frente você vê que não dá certo. Chega muito jovem pedindo conselho de namoro. Bastante. Assim, eles são um pouco ainda tímidos, né? Sim. E esses bate-papos assim que eu sempre participo, podcast, sempre. Eles começam a ver que assim, puxa, eu posso chegar, posso falar. Dá essa Né? Eu abertura, né, posso, pra eles. a gente sempre está à disposição porque a gente também errou. Eu fui jovem. Não sou. Hoje as pessoas falam, não, o Ricardo cara, o cara é empresário, financeiramente ele tá bem. Será mesmo? Será que eu não tenho as minhas dificuldades? Será que eu falo algumas lições que eu também já aprendi, eu estou aprendendo? Então, assim, a gente tá para ajudar a juventude. Tem muita coisa que eu já quebrei a cabeça, mas muitos procuram, sabe assim? E graças a Deus, aqueles que procuram, sabe? Puxa, Ricardo, quero encontrar alguém, tô orando por alguém, pede auxílio do líder, não se vangloriando de jeito nenhum, mas alguns casos que a gente acompanhou, puxa, eles casaram tão bem. E eu fico muito feliz de ir em casamento de jovens. Hoje eu vou num casamento muito feliz de poder ir lá, partilhar com eles daquele momento, chorar. Eu sou chorão mesmo. Eu me emociono com esses momentos, sabe? Porque eu vejo Deus Essa no sensação de casamento. orgulho, cara, Sim, dele sim, ver de, puxa, gente, de alguma forma cumprir a missão. a gente fez parte ali, e essa quebra de, sabe, de regiões, de uma DEB, eventos setoriais, faz com que os jovens, sabe, se conheçam e acabem se relacionando. É muito melhor que o jovem da nossa igreja se relacione com os jovens da nossa igreja. Então, eu já vi Imperial casar com gente do Júlio, eu já vi gente da Sete casar com gente do Camargo, sabe assim? Então, isso é muito bacana. Isso, No meu caso, Silveira e Paraíso. Silveira e Paraíso. E aí, ela vai pro Silveira, você vai para Paraíso. Você viu aí, né? Corta essa parte aí. Mas é isso. Mas é verdade. E é muito gostoso. Esses eventos são muito setoriais. Então, a nossa juventude precisa se relacionar. Agora, em junho, nós vamos fazer mais uma rodada. Em vez de fazer um culto setorial, nós vamos fazer uma palestra temática sobre relacionamentos. Tipo uma palestra temática mesmo para perguntas. E eu quero fazer algo diferente, sabe? Assim, uma identificação, sabe? Assim, eu tô disponível. Vem com verdinho, assim, sabe? Não, não, tô namorando, vem vermelhinho, Essa sabe? vai ser Um boa. adesivo assim, por quê? Para eles olharem e falar, poxa, não tinha pensado. A gente precisa promover isso entre os jovens. Se você não promove isso, vai lá fora. Sim. E quando você fala, não, eu vou trazer ele para a igreja, de 10 casos, um ou dois consegue trazer para dentro da igreja. É mais fácil de te levar para fora. Infelizmente. Essa é a estatística que a gente tem.
Então, assim, melhor que os jovens se relacionem entre si. Vai ser aberto só pra Barueri ou... Eu acho que vou abrir para o setor todo. Então já divulga aí, ó. Já divulga A pra gente vai fazer, galera. vamos fazer a data certinha, né? Vai ser em julho? Em junho. Junho aí, ó. A gente vai fazer em junho, vai fazer um. Pra ficar legal, sabe assim? A gente tem Sim, uma palavra coisa de bem... direcionamento mais despojado, mas que os jovens possam se conhecer. Eu acho que isso é bastante importante para a juventude. E é uma oportunidade, né? Às vezes, é aquela frase, a gente às vezes não leva muito a sério essas frases, mas é verdade, às vezes a pessoa tá do lado, a pessoa da sua vida tá do lado e você não viu, Não percebe. não Eu percebe. conheço um casal que eu sou apaixonado por eles. Os dois, eles. Puxa, eu vejo tantas, sabe? Eu acho eles tão similar em algumas coisas, mas parece que os dois não se olham. Não, é muito incrível. E eu chego nela e falo, meu, não, não. Aí eu chego nele, você nunca olhou? Não, sabe assim? Não, eu falo mesmo. É bom Isso. se vocês estiverem assistindo esse podcast aqui, vocês vão Eu tô entender. apaixonado pelos dois, sabe, pra frente, sabe? São lindos, inteligentes, talentosos, sabe, bem resolvidos. E eu olho assim e falo, não é possível, cara. Só eu que tô vendo isso. Mas quem sabe? Quem sabe Deus dá um Eu despertamento acho que assim, eu né? sei. É, Eu acho que agora pensando aqui, eu acho que eu já sei. No off a gente no off conversa, a né? gente conversa. Mas é isso, se vocês estiverem assistindo, já sabem. Escreve aí embaixo aí quem que vocês acham. Marca o arroba aqui É de quem que isso, é. olha, Marca o arroba aqui de quem vocês marca o acham. arroba, viu? A É gente vai. conhecido, é conhecido. Eu imagino que os dois sejam conhecidos. Se é É, que eu tô pensando, no off a gente conversa. mas a gente brinca, né? Mas assim, o que eu quero é o bem da juventude. Eu quero que eles cresçam, sabe? Assim, que eles constroem uma família de Deus. Com certeza, vivam o melhor de Deus nessa terra. Enquanto Cristo não voltar, nós temos que se virar, seja profissional, seja no ambiente ministerial, a gente tem que ir vivendo aqui até que Cristo volte. Então nós temos que fazer o melhor dessa terra. Tem algum, assim, testemunho na sua gestão, assim, de liderança setorial muito marcante com relacionamento? Tem um jovem nosso que ele me ligou em pleno sábado à noite, chorando, chorando. Pastor, eu não aguentei. E aquilo, sabe, me quebrou. Porque eu sempre falo para a juventude, evita a situação. Não acha que você é o valentão, que você é o cara. Sou crente. Não, relaxa que comigo não vai acontecer. Então, assim, evita a situação. Eu tenho até casos assim, por exemplo, uma vez eu fui na casa da Ruth e ela tava sozinha. E aí ela veio me receber no portão. Aí eu falei para ela assim, nossa, tô morrendo de sede, meu. Queria entrar, obviamente. E ela falou, tá com sede? Tá, então espera aí que eu vou trazer água aqui. Não deixou eu entrar pra dentro de casa. Porque ela é sábia. Eu, né, querendo andar no perigo. Então eu nunca vou esquecer disso. Ela falou: espera aqui, eu vou trazer água. Eu, não, eu vou lá dentro pegar, não. Vai entrar. Ou seja, evita a situação. Porque na hora que isso aqui é carne, gente. Então, assim, evita os momentos. Isso me marcou muito, porque, puxa, eu fiquei muito triste, né? Muito triste. Mas ele falou: Ricardo, não aconteceu, mas, sabe, a gente acalorou aquilo. E, puxa, eu fiquei bastante assim chateado. E aí a direcionamento sempre é procura o seu pastor. A gente, por mais que é líder de jovens, a gente não sobrepõe jamais pastor algum. A gente está para auxiliar e nem pode ter essa concorrência de jeito nenhum. Mas o jovem se sente confortável em nos ligar. Puxa, o que eu faço? Orientação é procura o seu pastor. E aí ali o pastor já tirou dos cargos, já tirou ali, mas graças a Deus eles passaram por esse período, eles casaram, ela tá grávida e eu fiquei muito feliz, sabe assim, muito feliz mesmo. E graças a Deus estão bem. Aí saiu do ministério, tá em outro ministério, mas estão bem. Isso marcou bastante para mim, né, assim, porque não que nós falhamos na missão, mas assim, evita. Então se fica com um alerta para a juventude, evita é, viajar sozinho, evita ficar em ambientes sozinhos. Eu sempre saí com sobrinhos, irmãos mais novos, sabe assim? A gente tenta fazer. Não, mas pô, a gente vai no cinema. Vai no cinema, acabou, tchau, Deus abençoe. Evita a situação. Então você, mais uma vez, é incisivo. Evita esses momentos calorados sozinhos.
para que você não perca ali, né, essa fidelidade que Cristo nos dá. Então, se você for fiel com Deus, ele vai ser fiel contigo. Isso é mandatório, mandatório. Eu escuto muita gente falar assim, foge. Mas não Foge, é, foge, foge. José, foge, mas não vai até o começo ali pra fugir. Foge antes de acontecer. foge, foge. Foge antes de pensar em acontecer, que nem É, você falou sim. da água. Foge bem antes, é essencial isso. E a gente vê hoje em dia que, tipo, muitas vezes o jovem acaba caindo por acabar pensando que dá pra aguentar um pouquinho mais, e um pouquinho mais. Ah, eu vou um pouquinho mais, não vai acontecer nada. Eu vou um Sim. pouquinho, e acaba caindo, não tem jeito. É melhor correr, né? Eu sempre vou dizer assim, corre. Você precisa correr. E uma pergunta que eu guardei também pra fazer, eu já tinha falado até pra você que essa pergunta eu ia fazer. Qual que é a maior diferença, assim, de você ser um líder regional ou setorial e local? Hoje a gente tem duas camisas, né? A gente atua hoje no setor, 700 jovens, espalhado em 31 congregações. Nós temos duas congregações que ainda não têm jovens, né? E também, desde o ano passado, estou no segundo ano que eu sou líder dos jovens da sede, que hoje nós temos 65 jovens, aproximadamente. Diferente, mas que mais de 23 hoje estudam. Já tem à noite ali, trabalha de dia e de noite tem. Então é bem diferente. Hoje no setor nós atuamos com líder de líderes. Então você direciona os líderes para que a gente possa acessar a juventude. Só que a gente pegou uma amizade muito grande que muitos líderes hoje têm acesso a nós. Até porque a gente também não fica assim bloqueando, fala com o seu líder. A gente também recebe e, em alguns casos, manda voltar com o seu líder, com o seu pastor. Então, assim, hoje é um pouco diferente. Nós não temos acesso aos jovens direto, a gente tem acesso aos líderes e os líderes precisam repostar isso para os jovens. Então, qual é o trabalho? É convencimento dos líderes que o que a gente quer fazer é o melhor para a juventude no geral. Então, tem líder que segura a informação, tem líder que, não vou passar para os jovens isso, nós não vamos nesse evento. Acontece, só que a rede social tá aí. Então a rede social lança que nós vamos fazer um evento no parque. Aí o jovem fala: meu líder não falou nada. Acontece. Não porque a gente procura isso. É normal, os jovens estão conectados numa rede. E aí fala: pô, Ricardo, não tô sabendo desse evento. Eu falei: mas o seu líder não falou? Puxa, não falou. Aí eu chamo o líder: ô líder. Ele: não, ainda não mandei, mas vou mandar. Então, eles já estão tendo acesso. Então, do começo foi bem traumático, assim. Poxa, mas o líder não quer passar lá, sabe? Ele já fez um outro evento, enfim, hoje a gente já tem corrigido. Então, o direcionamento é diferente. Já na sede, o acesso é direto com a juventude. Então, o trabalho de campo é diferente. Trabalho ali tete a tete com a juventude. E ainda com o pastor Paulo Lucas Sacramento, todo culto tem gente aceitando Jesus. Então, a probabilidade de ter jovens novos para que a gente cuide, ele é bastante. Né? Então, você tem que fazer um trabalho mais próximo. Então, quando o culto está acabando 10 minutos antes, eu já vou para a porta, que eu preciso pegar 2, 3 ali para a gente direcionar, para a gente conversar. E os encontros é dia de quinta, é diferente. Na sede, nossos encontros são às quintas-feiras, à noite, e aos sábados, alguns alternados também. Então, é um pouquinho diferente aí que a gente tem o trabalho, tá? Mas o propósito é o mesmo, a gente ajudar a juventude, né? E eu gosto muito de estar na congregação. Ou eu visito um ensaio, ou eu visito um culto, ou eu estou sempre nas festas, né? É que muita gente fala: pô, você só vem na festa. Tá bom, você está pensando na sua congregação, mas eu tenho 33 e mais a que eu sou líder, né? Então, se eu pensar 33, se eu conseguir uma vez no ano, tá ótimo. São 33 cooperações que eu faço no ano, fora as regionais, porque eu tenho Barueri, mas eu tenho que ir no aniversário de Carapicuíba, de Jandira, de Pinheiros, de Osasco, de Cotia, sabe? Então, tem esses compromissos setoriais também. Mas são muito similar, mas o público é um pouco diferente. No setor, direcionando líderes. E na congregação é direto com o jovem. O segredo de ser um bom líder. É ter a empatia de quem já foi jovem. Então, como eu fui jovem, cresci jovem, participei como jovem, eu sei
muito sobre o que ele pensa, o que ele passa e o que ele espera. Então é você ter a empatia. No setor não é diferente. Eu conheço o Silveira. Ah, tem 40 jovens. Mas eu tenho uma congregação que tem 5 jovens. Isso é ter empatia. Então você fala, puxa, eu quero que os jovens venham para cá. Esse cara tem 5 lá. E aqui tem 40. Então é você ter a empatia. A empatia é se colocar no lugar da pessoa. Eu acho que o segredo para ser um bom líder é você ter empatia, entender a pessoa, entender o motivo porque ela não está vindo. Ela tem um motivo. É desânimo, é trabalho e muitos é condição financeira. E você nem sabe disso. Às vezes uma carona ajuda, entendeu? Às vezes um passa, pega o outro. Então você precisa ser mais próximo dele. Ter um linguajar mais não tão formal, né? Um linguajar que eles entendam e capture e estar tá mais próximo. Então, acho que esse é o segredo para você ser um bom líder de jovens na congregação. Gente, a gente tá chegando ao final já. Bem que você falou que passa rápido, Passa né? muito rápido, né? Já vamos encerrar, mas antes disso, vou fazer um bate-pronto aqui que eu sempre faço com todos os convidados. Falo uma palavra e o convidado define essa palavra em uma palavra também. Uma palavra só? Em uma palavra, é difícil. Poxa! Mas vamos lá. Vou começar aqui. Uma Deb. Minha família, Put. minha vida, Deus. tudo. Pastor Paulo. Um legado Ricardo. autêntico, Pastor Marcos. meu irmão. Belém. Belém. Essa é difícil, hein? Belém. Hoje, como eu posso? Eu tô tentando achar uma palavra para definir, sabe? Só tô conseguindo duas. É Fique à uma vontade. conduta de vida, sabe? É um legado para minha vida, assim. Para encerrar, sede. Podia dizer um desafio, mas eu posso chamar de minha casa. Minha casa. Mais uma só. São Silvestre. Olha, agora você pegou pesado. Foi a minha escola. Foi a minha escola. É isso. Falei, você não fala São Silvestre, o povo depois me cobra, né? Que foi o início. É, a minha escola. Minha escola. É isso aí. Agora, para encerrar, as duas últimas coisas que eu queria falar para encerrar. Conta alguma experiência que você tenha na questão da liderança todo esse tempo com a Madeb. A gente falou sobre o relacionamento aquela hora, mas uma que marque muito você, assim, que você, a primeira que venha. Eu acho que foi a primeira vez que eu fui substituir foi representar o Pastor Marcos. Uma festa de jovens em uma igreja. E aí eu cheguei e me apresentei como sede, representando o Pastor Marcos. E aí me colocaram no púlpito. E aí na hora falou: ó, tem um irmão aqui e ele veio dar uns recados aí para você. Algo que marcou assim, cara. Eu fui muito sucinto, né? Falei, paz do Senhor para a igreja. Eu estou aqui representando o Pastor Marcos, mas eu não vim dar recado nenhum, não. Só vim conhecer a juventude, dizer que eu amo a vida de vocês. Bom culto, Deus abençoe. Muito sucinto, sabe assim? Porque a gente não vai dar recado, a gente vai lá conhecer a juventude, a gente vai passar aquele momento da festa com eles, sabe? Então isso marcou bastante, assim, de chegou, mais ou menos isso. Porque às vezes as pessoas se assustam, acham que a gente vai para ficar olhando, ficar dedando, sabe? Ou levando É, coisa para sede. Ah, o cara chegou, eu não sou o cara da sede, eu sou o líder de jovens que eu vim aqui só.
E de lá pra cá a gente mudou muito, sabe assim? Tinha muito líder de jovem nesse dia, tinha muita gente. E eles esperavam que eu fosse, sabe? Sou o líder, eu tô aqui, tá? Não, sou servo, simplesmente. Isso marcou bastante, assim. Gente, chegando ao final, a última coisa que eu ia falar com o Ricardo, a gente vai deixar para depois dessa parte do agradecimento. Quero agradecer pela Obrigado, presença, obrigado. agradecer por aceitar nosso convite. Pra gente é uma honra assim, entrevistar líderes nossos. Eu já entrevistei a Pri, que é líder do Creio, Que legal. Pastor Marcos, Criou um logo amigo. menos também. Não deu certo a primeira vez que a gente marcou, acabou tendo um imprevisto para ele. Mas a gente vai fazer um programa com o Pastor Marcos também. E agradecer. Eu vou citar uma situação marcante para mim com o senhor, que foi um congresso que teve no Silveira. E é só pra deixar marcado, eu creio que as pessoas também vão lembrar de alguma coisa marcante com o Ricardo. E o que foi marcante pra mim é que você tava com aquela botinha, né? Com Foi. no pé. Eu rompi o tendão. Foi. Eu rompi E, o tendão. e para mim, assim, foi marcante porque você tinha por que ir, mas você não, na situação que você tava, você não tinha obrigação de estar lá. Foi mesmo. E pra gente foi muito importante, porque a gente viu e falou, poxa, é o Ricardo. Olha o jeito que ele tá e ele tá aqui. Então tava honrando nossa festa Sim. e para mim aquilo foi marcante. Foi algo que eu não esqueço, assim, da festividade Eu desse dia. não lembrava mesmo. Foi uma situação, assim, que pra mim foi muito marcante de lembrar e falar, poxa, ele tá ali pra servir, independente da situação dele. A gente entender que, às vezes, a limitação atual que você tá, te querer fazer parar. Eu lembro que aquele dia à tarde tinha reunião de líderes no Boa Vista. Eu fui à tarde, né, depois eu fui para casa, tomei banho e pedi para minha esposa me levar no Silveira. Mas tá com a bota, eu falei, mas não tá doendo. Eu só preciso ficar parado ali. Mas eu não posso deixar de. Poxa, a festa deles 1 ano, eu não fui lá esse ano. Eu preciso ir, eu lembro desse fato. Pois, sabia que tinha marcado, assim, né? Marcou, e foi um culto, Tá com assim, que não... arroba e foi um fute. culto que não tinha nem como ficar parado também. É, foi. Foi um culto muito Muito forte. forte. E marcou, assim, principalmente a minha vida. É uma coisa que eu lembro, assim, quando convidou você, quando a gente fez o convite, eu lembrei na hora dessa situação. Eu Que falei, poxa, eu legal. vou citar no programa. Que legal. Porque foi algo, assim, que me marcou. Eu falei, poxa, ele não tinha obrigação de estar aqui dessa forma que ele tá, e ele tá. Ele veio, caminhou, subiu a escada do Subi a púlpito. escadinha. Então é algo que Foi um marcou. processo ali. Sim, Deus me ensinou muita coisa naquele período. Era um período que eu tava assim, sabe, numa ascensão profissional, sabe? Tudo, sabe quando você acorda de manhã, você só vai parar, desligar 10, 11 horas da noite e eu tava nisso. Do nada, eu tinha pegado um projeto muito grande ali em São Bernardo, sabe? Financeiramente era um negócio fantástico, muito bom. Eu fui o primeiro dia, no segundo eu comecei a sentir muita dor, muita dor. Não consegui, fui ao médico, estava rompido. Ele falou: ou você imobiliza ou é cirurgia semana que vem. Você que escolhe. Tive que abrir mão desse projeto para trabalhar em casa. Aí eu sentei o primeiro dia, trabalhei quase 4, 5 meses de casa, fugir da cirurgia, com aquele RoboFoot parado. Tava assim, difícil. E quando eu parei, ele falou: ó, as coisas são no meu tempo, do meu jeito. Não porque eu já estava autossuficiente, eu já achava, não, segundo eu vou para isso, terça aquilo, quarta aquilo, sabe aquilo. Eu achava que eu estava no domínio de todas as coisas. A hora que Deus me sentou e falou: no meu tempo, do jeito que eu quero. Fiquei 4 meses trabalhando de casa, pensando-se para si. Então foi um período que eu aprendi muito, muito. Assim. Ele voltou para falar assim: você é extremamente dependente de mim. Quando você se achar que está autossuficiente, Deus vai usar situações para te colocar no lugar e dizer: eu tô no controle. E eu tava num. Eu já tava. Não que tinha subido para a cabeça, mas eu achava que tudo estava sob o meu controle. Eu fazia tudo do meu jeito, no momento que eu queria. E foi fantástico. Foi esse momento mesmo. E eu lembro que eu sempre tive um carinho muito especial, assim, por essa juventude que se empenha, sabe? Que quer fazer as coisas. E eu não podia deixar de não ir. Eu lembro desse dia. Foi marcante mesmo. e isso Que é bom que você lembrou. importante. Importante porque é como você falou, às vezes as pessoas elas têm uma visão, empresário, é isso, é aquilo, mas não É, vê o,
realmente o dia a dia, o sofrimento que passa, É o que já passou para já você construir. passou. É uma construção, né? Ninguém nasce assim. A gente vai construindo. E nesse percurso tem altos e baixos. Não quer dizer que você está passando por um problema hoje, uma situação hoje. A situação atual não define para onde você vai chegar e nem quem você é. Então, é um momento que você está passando, que você tem que ter resiliência. Deserto, ninguém morre no deserto. Deserto é para você aprender e te fazer crescer. Então, se tem situações na vida hoje que você está passando por dificuldade, Deus está te ensinando algo, porque lá na frente você vai olhar para trás e falar: eu já aprendi, eu já passei por isso. Eu perdi uma irmã com câncer, a mãe do Raul, inclusive. Todo mundo fala que o Raul é meu filho, né? O Raul é meu sobrinho, nós adotamos ele há 7 anos. Quando minha irmã faleceu, ele quis ficar conosco, deu tudo certo. E por isso que eu tenho 2 filhos. Tem a Isabela de 13 e o Raul tá com 18 já. E pra mim foi muito difícil, porque, puxa, eu perdi minha irmã, que acreditava. Deus mostrava o que ia fazer comigo, e hoje ela não vê nada. Ela não, sabe, tudo aquilo que ela deslumbrava lá atrás, me contava, hoje eu vivo, mas ela não vê. Então eu ficava muito frustrado com isso. E, sabe, um câncer. E eu fiquei assim, muito abalado. Sabe? Eu orava para Deus curar, curar, curar. Deus cura, cura. E ela ficava, sofre, vai para o hospital, faz cirurgia, volta para casa, vai para o hospital, volta para casa. Até um dia, um domingo que eu orei e falei, Deus, seja feita a tua vontade. Por mais que eu não queira, não é o que eu desejo, mas seja feita a tua vontade. Mas essa oração tem um poder absurdo. Então, se você tá com receio, não faça. Quando você fala assim, faz a vontade de Deus, nem sempre vai ser o que você quer. Na segunda, ela me ligou falando que queria vir para casa. Quero ir para casa. Mas o médico não vai te liberar. Mas eu quero ver meu filho chegar da escola. Bom, vamos lá. Fui lá, médico, e aí? Falou, ó, saiu daqui, ela morre, você que sabe. Mas ela quer sair. Ele falou, o quadro dela é irreversível. Nós aqui só estamos dando medicação para ela não sofrer mais. Eu tinha orado para Deus fazer a vontade. E aí a gente conseguiu a ambulância, montou como se fosse uma mini UTI dentro de casa, sabe assim, balão de oxigênio, tudo, para ela poder voltar para casa, ver meu sobrinho. Ele chegou da escola, olhou para ela, abraçou ela, deu um beijo. Ela começou a passar mal, foi para o hospital. Vontade de Deus. Foi feita a vontade de Deus. E ali eu aprendi que a vontade de Deus ela é perfeita e agradável. Mas não é aos seus olhos. Os olhos de Deus. Para o sofrimento. Ela está lá nos aguardando. O desafio é nosso agora. Esse percurso aqui. Puxa, como eu quero rever o sacramento. Minha irmã, minha outra irmã, meu pai. Eu quero muito. Para isso eu tenho que seguir esse caminho. Ser fiel. Para quando Cristo voltar, a gente o encontra. E aí eu fiquei com isso, câncer. Meu. Aí as pessoas vinham, vai orar pela minha mãe. Ela tem câncer. Como é que eu orava por alguém que faleceu, né? Alguém que tá doente, de uma doença que faleceu, que matou minha irmã. Cara, era difícil para mim. Mas Deus foi me ensinando. Vou te usar no dom da cura, sabe? Assim, todo lugar que eu vou é incrível. Cara, eu ia fazer oração pelos enfermos. Pelos enfermos, sabe? E isso Deus vai nos ensinando, sabe? Deus vai quebrando. Então, tudo que eu passei na minha vida, a perca da minha irmã com câncer, depois veio o Covid, levou meu pai, levou minha irmã, sabe assim, na mesma semana. Tudo isso que eu vim passando tem um propósito. Eu deixei de querer entender. Comecei a passar a confiar que Deus tem o melhor. Hoje tem minha mãe, eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que cuidar dos meus sobrinhos, dos meus filhos, da minha esposa, preciso cuidar da igreja. Então eu vivo para servir. Então Deus vai me ensinando, direcionando para os caminhos dele. Graças a Deus, meu propósito profissional está muito alinhado, que hoje eu ajudo empresários, pequenos, médios empresários, a melhorar os seus negócios, uma consultoria empresarial, a melhorar os seus resultados, a melhorar os seus controles e prosperar. Prosperar é diferente de ficar rico. Prosperar é muito mais abrangente que as pessoas pensam, porque não se resume a dinheiro.
Então, graças a Deus, a gente vem caminhando, vem aprendendo com Cristo e melhorando a cada dia. Isso é o mais importante. Mais uma vez eu agradeço. É, falo mais uma vez que você é um exemplo para a juventude, só para mim, para as meninas que estão aqui, para toda a juventude, falo em nome da Almadeb. E nós somos gratos pela sua vida, pela vida do pastor Marcos. Sou grato por essa oportunidade de entrevistar e não Agradecido. não somente entrevistar, mas uma conversa mesmo. Conhecer o Ricardo Amos além da Almadeb, né? É o Foi, mais importante. acho que é essencial isso. Convido as pessoas que vão assistir essa live não, este programa, compartilharem esse programa para que chegue a mais pessoas. Para as pessoas que conhecem o Ricardo apenas dos púlpitos da Almadeb, a conhecerem ele mais, conhecerem realmente quem é o Ricardo Amos, quem é o Ricardo em casa, quem é o Ricardo empresarialmente, né? Trabalhando na empresa. E nós somos gratos. Agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a todos aí pelo convite. Que Deus abençoe vocês e que esse programa aqui possa alcançar vidas, né? Que pessoas venham a melhorar, a voltar para o rumo, a criar um propósito e entender o que Deus tem para a vida dela. Situação atual não define onde você vai chegar. Esse é o resumo. E é isso, gente. A partir de hoje é uma nova temporada, segunda temporada do Cretalk. Iniciamos, Ricardo Amos abriu a temporada. A temporada está oficialmente aberta. E vamos lá. Nosso documentário vai sair. Ricardo também vai ter a participação dele, ele não sabe, mas ele tá sabendo agora. Vamos saber. Então, a gente vai fazer um documentário de 1 ano. Legal. E todos os convidados vão participar dessa parte do documentário, cada uma parte, né? E o Ricardo desde já é um dos convidados a participar. E vamos que vamos. Também começar a segunda temporada. E para encerrar, deixa uma mensagem aí pros seus liderados. Nunca se esqueça que Deus tem um propósito na vida de cada um. De repente, você tá aí se sentindo inutilizado, achando que não tem talento, achando que Deus não vai usar você, mas tenha certeza que Deus vai te usar naquilo que Ele tem preparado para você. Sempre, às vezes, ficava frustrado. Poxa, eu não consigo pregar, eu não tenho essa eloquência que o pastor Marcos tem. E uma vez ele me disse: Deus vai te colocar em mesas que eu jamais vou sentar. Então entenda o propósito de Deus na sua vida. Você é uma partícula de Cristo onde você estiver, seja na faculdade, seja na sua família. E através desses relacionamentos, Deus vai transformar a sua vida e vai usar a sua vida para transformar outras. Então entenda o propósito de Deus para você. Encerra de uma maneira bonita. Ora por nós aí para nos despedir, para despedir todo o povo que vai estar assistindo esse vídeo. Amém. Senhor Deus, Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante deste programa. Que através deste programa o Senhor possa alcançar vidas, alcançar famílias e alcançar lares, Pai. Que o Senhor possa levar uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de conforto, Senhor, uma palavra de alegria. Que as tuas obras sejam confirmadas na vida dos teus irmãos, assim como o Senhor fez comigo. Transformou, me tirou desse lamaçal do pecado e me transformou um servo teu. Nós estamos aqui para fazer a tua obra, Senhor. Restaura vidas através deste programa. Que o Senhor possa cumprir, Senhor, o propósito na vida dos teus filhos. Assim nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor ainda há de cumprir. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Gente, obrigado. Obrigado, Ricardo, pela presença. Fiquem com Deus. Sigam o nosso Instagram. Divulga sua rede social também, esqueci. Ricardo Amos, só pesquisar aí. Geralmente é Rick Amos no nosso Instagram. E tem Somamos Consult, que é a nossa empresa também. Estamos aqui com prestação de serviço de qualidade, melhorando os processos da empresa. Temos BPO financeiro, contabilidade fiscal. Então, todas as soluções que você precisa para a sua empresa prosperar, nós temos também essa solução. Deus abençoe vocês. Isso aí.
Siga a nossa rede social também, @cri_talk. E a minha pessoal, @is_lucas. É isso aí, gente. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Irmã Marlene, nós te amamos. Deus abençoe. Pastor Paulo também. Amamos o Senhor eternamente. Tamo junto, viu? Obrigado. Até a próxima quarta-feira. Deus abençoe.